Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Os Testemunhos dos Filhos de Deus. Os Testemunhos dos Filhos de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, prestem atenção em quem todos os apóstolos, o próprio Deus Pai e o próprio Espírito Santo vão dar testemunho. Vamos prestar atenção à palavra. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5, Deus nos falou assim: Este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Queridos irmãos, o próprio Pai, abre-se o céu e sai uma voz do céu e diz: Este é o meu Filho amado, Jesus. Este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado. Escutai-os, filhos meus, escutai o meu Filho amado Jesus. O próprio Pai dá testemunho de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 26 a 27. João, capítulo 16, versículo 26 a 27. O nosso Senhor Jesus vai falar do Espírito Santo. Vamos ouvir. Jesus disse assim: Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus está dizendo que quando Ele enviar o Espírito Santo na tua vida, o próprio Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai dar testemunho do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vós também, vós que recebeis o Espírito Santo, deve dar testemunho de Jesus, o nosso Senhor. E Jesus disse, Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que procede da parte do Pai, ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Dará testemunho de mim, Jesus. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Amém? No livro de Marcos, queridos irmãos, no capítulo 1, de versículo 1 a 2, Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 2, o apóstolo Marcos nos escreve assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Irmãos queridos, o apóstolo Marcos escreve assim, no início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías, lá no livro do profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor Jesus, endireitai as veredas para ele. Preparai o caminho. Profeta João Batista: Preparai o caminho do Senhor Jesus,
endireitai as veredas para ele, para Jesus. O próprio Marcos fala sobre dar testemunho a Jesus. Queridos irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 22 a 23, em Mateus capítulo 1, versículo 22 a 23, o próprio apóstolo Mateus escreveu: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos irmãos, Mateus nos descreve o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, a vinda do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo através da Virgem Maria. E ele diz claramente: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho homem. Ele, esta criança, será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. A própria Maria deu testemunho. Mateus, o apóstolo, também deu testemunho de quem? De Jesus, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, queridos irmãos, do apóstolo Paulo, no capítulo 1, de versículo 1 a 3. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo nos escreve assim: Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho que Deus prometeu por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito do seu Filho. Vamos repetir. Apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele é servo de quem? De Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Deus Pai. Evangelho que Deus prometeu por meio dos seus profetas lá no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, a respeito do seu Filho amado Jesus Cristo. Paulo dá testemunho de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Tiago também nos escreveu assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas pelo mundo, saudações. Irmãos queridos, o apóstolo Tiago, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. De quem apóstolo Tiago é servo? Do Pai e do Filho amado Jesus Cristo. Veio para servir Jesus. Amém? Na primeira carta de Pedro, queridos irmãos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e versículo 1 e 2, o apóstolo Pedro escreveu assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes, dispersos no mundo, eleitos conforme a presciência de Deus Pai, e pela santificação do Espírito Santo, para obedecerem a Jesus Cristo e serem aspergidos com seu sangue. A vós, graça e paz em abundância. Irmãos queridos, o apóstolo Pedro nos diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes dispersos no mundo, eleitos conforme a presciência de Deus Pai e pela santificação do Espírito Santo, para obedecerem
para obedecerem a Jesus Cristo. Pedro dá testemunho dizendo que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo e que nós devemos obedecer a Jesus Cristo. Da mesma forma que o Deus Pai falou: escutai-o, escutai o meu filho amado. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, o apóstolo João nos escreve assim: o que era o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que vós vimos e testemunhamos, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que vos anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, o apóstolo João está dizendo que lá no princípio, o que eles ouviram, o que eles viram com seus olhos, o que eles apalparam da palavra de Deus, sobre vida eterna, estava junto do Pai, que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos. Nós vos anunciamos, nós apóstolos vos anunciamos, para que esteja em comunhão conosco. Em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão é com Deus Pai e com o Filho amado Jesus Cristo. João dá testemunho de Jesus. E por último, queridos irmãos, o apóstolo Judas. Não os Iscariotes, Judas, o outro apóstolo. Judas, de versículo 1 a 2. Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, bem amados, em Deus Pai, e guardados para Jesus Cristo. A vós, misericórdia, paz e amor e abundância. Queridos irmãos, o apóstolo Judas dá testemunho de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, de outro apóstolo Tiago, aos que foram chamados bem-amados, os batizados no Espírito Santo, os que foram chamados bem-amados em Deus Pai, e guardados para Jesus Cristo, queridos irmãos. Irmãos queridos, o que eu quero dizer para vocês, que o próprio Deus e Pai, o Todo-Poderoso, disse: este é o meu Filho amado, escutai-o. É Jesus, meu Filho amado. O Espírito Santo, quando está vindo em nós, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele mora em nós, no templo, que somos o nosso corpo. Queridos irmãos, o Espírito Santo vem para dar testemunho. Ele vem para dar testemunho de quem? Do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Todos os apóstolos, queridos irmãos, inclusive Maria, diz: eu sou a serva do Senhor. Maria diz: eu sou a serva do Senhor, eu vim para servir. Os apóstolos todos, eles dizem: sou servo de Deus e apóstolo de Jesus, sou servo de Jesus Cristo. Todos eles vieram para dar testemunho de Jesus, nosso Senhor, e ser servo, ser discípulo, ser apóstolo de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus Pai. Vocês entenderam, queridos irmãos? A Sagrada Escritura inteira diz, os profetas dizem sobre Jesus. Os profetas, a Antiga Escritura foi escrita para Jesus, os Salmos foram escritos para Jesus.
Os apóstolos vieram para glorificar o nome de Jesus. Os anjos de Deus joelham e louvam a Jesus.